agradecer a todos, quero dar um shalom bem caloroso, porque shalom significa, né? Nada fora do lugar, nada faltando, nada quebrado. Graças a Deus. Amém? Shalom não só é não é só uma saudação, mas também uma grande forma de despedir das pessoas, né? E tudo que vem da Bíblia é muito maravilhoso. Amém? Eu estou aqui com essa incumbência tão importante de levar a palavra hoje aqui nessa igreja que eu já conheço, já vim aqui outras vezes. Essa não é a primeira vez, mas já faz um tempinho, né? Pastor Venâncio, pastora, com essa máscara, a gente só vê os olhos. Os olhos, todo mundo é igual, né? Máscara. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos sobre a nossa fé. Como manter a nossa fé viva? Esse é o tema que eu venho trazer hoje para vocês. Como manter a nossa fé viva? A carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, parece que existe dois tipos de fé, né? A fé morta e a fé viva, né? A fé morta é uma fé sem obras, como está dito aqui, e a principal característica dessa fé é que você não consegue saber se aquela pessoa é cristã ou não. Então, a pessoa que tem uma fé morta, você não consegue identificar se ela é uma cristã, se é um cristão ou não. Por isso que é tão importante a gente saber como a gente deve manter viva a nossa fé. Porque a fé sem obras não serve para nada. Né? E o livro de... Vamos, então, fazer uma pequena inserção aqui no livro de Tiago, na carta de Tiago, que é um manual de sabedoria prática. O livro de Tiago, ele é muito importante porque ele ensina o modo de viver correto para todo aquele que se diz cristão, né? Ele corresponde no Novo Testamento ao livro de Provérbios, porque ele é um livro de sabedoria, como eu já falei. Então, a fé sem obras é morta. Tiago fala assim, no capítulo 2, como eu li, né? A fé sem obras é morta. O que são obras? Para começo de conversa. O que são essas obras? Né? As obras são ações. São ações coerentes com a sua crença, com a sua fé. Né? Então, todo aquele que se diz cristão, ele tem que crer e tem que viver aquilo que ele crê. Não basta você dizer que você crê, você tem que viver aquilo que você crê. Certo? Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos dizer assim, que essa mensagem sobre fé viva e fé morta quer nos levar a entender que ser cristão não é uma questão de ter palavras bonitas, de discurso bonito. É uma questão de comportamento, de conduta. Então vamos aprofundar quais são, assim, as 3 atitudes que Deus tem mais me falado. Essas atitudes revelam que a nossa fé é viva. Quais são 3 atitudes, segundo aí a carta de Tiago, que revelam que a nossa fé é viva? Então, se
irmãos quiserem acompanhar, na carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11, eu vou ler. Vamos ler juntos, né? Gente, eu gosto tanto de pedir para os outros lerem, eu tenho saudade disso, quando nas aulas assim, fulano, lê. Ai, que coisa chata, o pregador tem que ler tudo. Dá vontade de chegar assim, fulano, lê. Tiago, capítulo 5, 7 a 11, diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor, diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que sob o seu final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos então ver a primeira atitude, a perseverança ou paciência. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter se nós quisermos manter uma fé viva. Certo? Uma fé viva exige perseverança. Vamos ver o que é perseverança. A palavra grega usada para perseverança no Novo Testamento, gente, vem do verbo upomeno. Olha que lindo. Upomeno. Que significa permanecer sob, passar por, suportar, aguentar sofrimentos ou tentações, esperar pacientemente, manter um propósito ou posição, sem desistir. Amém? Amém. Todo mundo assim, silêncio, gosto de ver. Bem, gente, a perseverança é uma virtude do caráter de Cristo, ou fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala nela. Perseverança ou longanimidade é a mesma coisa, tá? Perseverança, paciência, longanimidade, que é longa até o modo de falar, né? Longanimidade, você já fica mais lento, né? Mais paciente. Então a perseverança, gente, ela é muito importante para a nossa fé. Por quê? Porque sofrimento gera perseverança e a perseverança, por sua vez, nos torna maduros e completos. Repetindo, perseverança é muito importante. Por quê? Porque ela, sendo o resultado do sofrimento, ela nos torna, tem também um resultado, que é nos tornar maduros e completos, conforme diz a própria carta de Tiago, no capítulo 1, que eu não vou ler agora, capítulo 1, depois se quiserem ver, versículo 2 a 4. Então, para desenvolver a perseverança, esse fruto do Espírito, nós vamos ter que aprender a suportar o quê? Tribulações, sofrimentos.
E uma vez que nós suportamos o sofrimento e adquirimos perseverança, isso nos torna maduros e completos espiritualmente. Isso é importante porque a perseverança, ela trabalha o nosso caráter, né? Ela amadurece o nosso caráter. Então, ela é muito importante para a nossa fé. Vamos ver aqui, nesse contexto aqui de Tiago capítulo 5, 7, 11, como é que ele define a perseverança. Eu não sei se vocês perceberam que ele falou assim: não vos queixeis uns dos outros, sede perseverantes, não vos queixeis uns dos outros, eis que o juiz está à porta. Gente, perseverança, aqui está muito claro que perseverança é suportar o sofrimento sem reclamar, sem murmuração. E eu quero explicar que antes desses versículos que eu li aqui do capítulo 5, o contexto é o seguinte: cristãos, alguns dos primeiros cristãos eram pobres, estavam sendo atacados por ricos. Pessoas ricas estavam retendo salários. Se vocês leem desde o versículo 1 desse capítulo, vocês vão ver. Os ricos, o capítulo 5 começa com uma advertência, uma palavra de juízo contra ricos não cristãos que estavam explorando cristãos pobres. Esses cristãos pobres estavam sofrendo, e é por isso que o Espírito Santo mandou Tiago dizer: perseverem, sejam perseverantes, sem se queixar. Não reclamem, porque o juiz está às portas. Ou seja, esses cristãos estavam sendo injustiçados, perseguidos, injustiçados. E eles estavam passando por essa situação. O salário deles estavam sendo retidos por esses ricos que eram os patrões, estavam retendo o salário deles. E o texto bíblico ainda dá a entender que esses ricos estavam levando esses pobres cristãos para a justiça lá deles por causa de dívidas. Eles estavam sendo atacados, assim, explorados e, além de tudo, injustiçados, né? Existiam processos judiciais contra eles, digamos assim, tá? Os ricos estavam na justiça, no juiz local lá, a pessoa responsável por decidir, e esses ricos estavam, através dessas ações judiciais, tirando os bens deles, gente, por causa de dívida. Vocês sabem o que é isso? Vocês não sabem porque no Brasil não existe isso, né? Então, eles não estavam reclamando. Isso, gente, é perseverar. É perseverar. A perseverança também aqui, de acordo com o texto, se vocês forem ler, na metáfora que eles fazem com o lavrador, eles falam assim: eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba o quê? As primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente, ou seja, da mesma forma, como o lavrador, gente, é paciente e aguarda o fruto da terra aparecer,
esperar o agir do Senhor quando estivermos passando por tribulações. O lavrador, gente, ele primeiro tem que esperar que as chuvas caiam para depois ver o fruto da terra. Da mesma forma, o cristão primeiro tem que perseverar para que depois ele obtenha uma resposta do Senhor, para que depois ele receba uma intervenção, para que depois ele possa colher um resultado que ele espera. Porque, como eu já falei, a perseverança é necessária. Muitas vezes é preciso haver uma demora. É preciso que haja uma demora para que Deus trabalhe no nosso coração, molde o nosso caráter, aperfeiçoe a nossa salvação. Tá? Então, assim como o lavrador tem que ficar pacientemente esperando a chuva primeiro e depois a colheita, nós temos que esperar que a perseverança faça o efeito que tem que fazer em nós. Como as chuvas que regam a terra, assim a perseverança vai regar o nosso coração. E aí nós vamos estar preparados para colher o fruto que nós esperamos, que nós aguardamos. Eu não sei de você, mas Deus deve me ensinar direitinho essa lição. A ter paciência, viu, gente? Bem um pouquinho paciente. Então, também nesse trecho aí do capítulo 5 que eu li, vem o exemplo de perseverança de Jó. Jó, gente, é considerado o homem mais paciente do mundo, né? O pai da paciência. Assim como Abraão é o pai da fé, Jó é o pai da paciência. Não é? Vocês conhecem a história de Jó, né? Alguém aqui não conhece? Todo mundo aqui conhece? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Jó, gente, ele nos ensina que o fim é melhor do que o começo. Né? Por quê? Porque depois dele ficar pacientemente suportando todo o sofrimento que ele suportou, o que o Senhor fez com ele? Restaurou, restituiu, vingou, repreendeu. Tudo que ele perdeu. E mais, ele também é um exemplo, porque ele também não murmurou. Depois que ele perdeu tudo, a primeira coisa que ele falou foi: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eita glória, né? Isso é que é crente, né? É crente na fornalha. Aí sai esse negócio, esse ouro, essa preciosidade, né? Verdade. E mais, depois que ele continuou naquele sofrimento ainda, né? Passando por tudo aquilo, ele disse: eu sei. Ele continuou confiando que o Senhor iria agir. Ele falou: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, né? Ele vai se levantar e vai agir em meu favor. Ele falou isso, né? Gente, quantos testemunhos houve, né, durante a pandemia, né? Testemunhos de milagres e restituição na vida de cristãos, certo? O pastor Rodrigo acabou de contar aqui: perdeu emprego, ganhou emprego, né? É assim que Deus faz.
temos que continuar orando, e perseverança é isso, continuar orando, continuar jejuando, continuar confiando na misericórdia, na fidelidade do Senhor para conosco. Amém? Na bondade. A gente louva muito, né? O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Na hora da provação, a gente tem que ficar falando isso o tempo todo. Amém? Um bichinho de estimação aqui. Gente, outro exemplo que esse texto de Tiago 5 nos dá é a perseverança dos profetas. Os profetas permaneceram fiéis em meio às perseguições. Jesus falou para os seus discípulos, e isso se aplica a nós, o seguinte: Mateus 10 fala: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perseverar na fé em mim será salvo. Aleluia. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, gente, permanecer firme é aguentar a perseguição e não negar o Senhor. Porque se você passar por uma tribulação e negar o Senhor, já era. Bem-vindo ao setor da apostasia, dos apóstolos. Né? E negar a fé não é só você chegar assim e dizer: eu não acredito mais em Jesus Cristo, eu não sou cristão. Negar a Cristo também é você se comportar como não cristão no meio de não cristãos. É o crente Raimundo, né? Tadinho do meu irmão, que é crente e tem o nome de Raimundo. Eu detesto lembrar dessa palavra, dessa expressão, mas eu tenho que, ainda bem que nessa parte eu vou dizer para ele, não vê o vídeo todo, só vê assim, da metade pro final. Estou falando o nome dele, né? Mas o crente Raimundo é isso. Gente, meu irmão não é assim, tá? Vai ver, ele vai. São os dois Vai pés me desculpar. na igreja. Hã? São os dois pés na igreja. Pois é, são os dois pés, os dois braços, tudo na igreja, dentro da igreja, graças a Deus, né? Então, gente, o crente Raimundo é o seguinte: na igreja, glória a Deus, aleluia, vai para uma rodinha de não cristãos, ele nem fala nada, ele simplesmente age como se não fosse cristão e omite de todo mundo que ele é cristão. Isso também é negar Cristo, gente. Você omitir e se comportar como não cristão, você está fazendo o quê? Você está negando a sua fé. Então Jesus falou: olha, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai. Olha a seriedade do negócio. O negócio é sério. Não é brincadeira, não. Os crentes Raimundo por aí, não sei se eles estão sabendo desse texto, tá? Vocês já leram essa advertência do Senhor Jesus, né? Gente, agora eu quero falar sobre a segunda atitude que é necessária para nós mantermos a nossa fé viva, que é o arrependimento. Eita palavra difícil de cumprir, é difícil de falar, é necessária, é um remedinho espiritual aqui, né? É um remédio para muita coisa. Gente, eu estou sendo gravada, vocês terem noção, né? Meu Deus do céu, quem olhar esse vídeo vai falar assim: não, gente, a Cleia não sabe pregar, não. Se ela fica lá, só o povo, coitado, quem está ouvindo.
ter paciência, né? Eu estou falando sobre paciência. Eu falei, Senhor, bom, arrependimento na carta de Tiago. Aonde está falando sobre arrependimento na carta de Tiago? Fala tudo, gente. Primeiro, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, o Espírito Santo, né? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Isso aqui é a versão King James atualizada, olha só. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós, né? Tem versões que é assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa versão aqui que eu gosto, que é a King James atualizada, fala assim, achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Mas aí continua, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Qual é a outra parte de Tiago que fala sobre arrependimento? Capítulo 5, versículos 14 a 16. Se não me engano, é a partir do 15, desculpa. Diz assim, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Repito, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, mas o centro disso aí é o seguinte: confessai os vossos pecados. Então, gente, eu quero falar sobre arrependimento nesse contexto, né, segundo esses princípios todos que eu acabei de ler aqui, de falar. Primeiro, gente, o arrependimento é necessário por quê? Porque a salvação começa no nosso espírito, certo? A salvação começa no nosso espírito com o novo nascimento. Então, o novo nascimento é no espírito. Nasceu de novo, está prontinho, lindo, maravilhoso. Aí a salvação tem que ser aperfeiçoada, ou seja, ela tem que continuar. Aonde? Na nossa alma, porque nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. Então, novo nascimento no espírito já aconteceu de forma instantânea, vapt-vupt. Salvação da alma não acontece de uma hora para outra. Então é preciso um outro processo que está incluído na salvação, que se chama santificação da alma. E a terceira fase vai acontecer quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus na sua volta. Nosso corpo também vai ser redimido ou salvo. Ele vai ser transformado, vai ficar perfeito, vai ser um corpo glorificado, muito melhor que essa carcaça aqui que a gente vive, não? Sujeita bem essas coisas todas, Deus do céu, né? Então, gente, o arrependimento entra onde? Ele entra em qualquer dessas fases, mas principalmente na questão do espírito e da alma. O arrependimento, o que é, gente? O arrependimento é a mudança de mentalidade, renovação da mente, ou mudança de mentalidade, que em grego se chama metanoia. Isso é mudança de mente, tá? Então, arrependimento, primeira parte, é mudança de mentalidade. Segunda parte do conceito de arrependimento, cura das feridas emocionais. Então, o arrependimento é um processo que Deus opera na nossa alma para a santificação em duas áreas: mente e
emoções. Não é só na mente e não é só nas emoções. É na mente e nas emoções. Ok? Se não tiver qualquer dessas duas partes, não existe arrependimento. Não aconteceu. A pessoa que se arrepende é aquela que mudou a sua mentalidade, o seu jeito de pensar e também curou as suas feridas emocionais. Tá bom? Só que muitas vezes o arrependimento sozinho não é suficiente. Ué, mas que história é essa? Não é suficiente para ajudar a pessoa a abandonar o pecado. O arrependimento, ele é necessário, ele é o primeiro passo, mas muitas vezes ele não é suficiente. Por quê? Porque você pode chegar, o arrependimento ele é diante de Deus, você fala, você se arrepende e depois confessa o seu pecado para Deus, né? Só que muitos fazem isso, se arrependem, confessam o seu pecado para Deus, mas não conseguem abandonar o pecado, ou não conseguem abandonar o seu passado, ficam resquícios dos traumas e dessas práticas pecaminosas nele. Aí o cristão, ele quer abandonar o pecado, mas ele não consegue. Então, além do arrependimento e confissão para Deus, ele vai ter que fazer vai ter que tomar uma outra atitude, que é o que, gente? Confessar, como diz aqui, ó, Tiago 5, 15, 16. Confessar os pecados a alguém da igreja e receber até oração, se for necessário, por essa pessoa da igreja, para ela ser pura. Pois é. Então, por que a pessoa vai, então, por que você me garante, né? Você pode perguntar, por que você me garante que depois de tudo isso a pessoa vai abandonar o pecado? Porque, gente, a Bíblia é muito clara. Eu não vou ler outros textos aqui, mas tem um outro texto lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que fala que Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar a nossa alma. Então, você se arrepende para ser perdoado. Agora, você precisa fazer outra coisa para ser purificado dos efeitos do pecado, desses vestígios que ficam lá dentro de você, na sua mente, às vezes até no inconsciente, tá, gente? Na mente inconsciente e no coração, nas suas emoções. Gente, muitas vezes, quantas vezes, e todos nós, eu estou no meio, e se eu estou aqui pregando é porque eu vivi isso. Eu era crente de anos e anos, era um banco líder, fez vários cursos, ministrando para todo mundo, né, com a Bíblia na mão, me achando a crente espiritual. Eu não era crente espiritual, coisa nenhuma, porque para você ser espiritual, amados e amadas, não vai bastar só você conhecer a Bíblia. Não basta só, como eu falei, você, às vezes, só até se arrepender. É preciso ainda você se purificar dos resquícios do velho homem. Os resquícios são esses resquícios de pecado, de traumas. Gente, tem gente que viveu traumas na infância, coisas seríssimas. Aí a pessoa se converte, né? Ela se arrepende de coisas que ela fez no passado, sim, ela pede perdão a Deus, sim, é perdoada instantaneamente, mas muitas vezes não consegue se libertar e ela precisa então confessar para alguém da igreja, um presbítero, líder, pastor, não é para todo mundo da igreja, é para alguém comissionado para isso dentro da igreja. Ela tem que
confessar, ela tem que falar, ela tem que expor o que aconteceu para que o inconsciente, ou tudo, emoções seja purificado daqueles efeitos, daqueles pecados, daqueles traumas, entenderam? Então, gente, arrependimento tem que vir acompanhado, se for necessário, de um processo de purificação que se chama confessar aos outros, à igreja. Gente, Deus podia limpar todo mundo quando perdoava. Não, vamos limpar aqui instantaneamente. Limpa ele, limpei meu filho, minha filha, tu está limpo, purificado, além de perdoar, acabou. Mas Deus escolheu purificar-nos, curar-nos através da igreja, porque nós não somos independentes, nós fazemos parte de um corpo, nós dependemos uns dos outros. E a Bíblia então expressa esse princípio de que ore uns pelos outros para vocês serem curados, para vocês se libertarem, porque alguns vão precisar dessa ajuda, nem todos, mas alguns, para serem libertos, vão precisar se purificar, confessar para se purificar, porque a pessoa não consegue, gente, abandonar a prática do pecado. Ela quer, ela tenta, ela acaba de pedir perdão, ela cai de novo, vai falar, ai meu Deus, eu não queria, Senhor, perdoa. Aí vai de novo, cai de novo, fica nessa, entendeu? Crente ioiô, hoje é dia de falar dos crentes, né? Crente ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cai no pecado e volta, cai no pecado e volta, né? Então é por isso que Deus instituiu esse princípio de purificação através da confissão. E a terceira atitude é o amor. Eu não vou ler, são vários versículos na carta de Tiago, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, tá? Quem quiser ler depois, capítulo 2, capítulo 3, fala sobre o principal mandamento do Senhor para nós, que é o amor ao próximo. Gente, uma fé viva, que não resulta em atitudes amorosas, ela não é fé viva, coisa nenhuma. É só discurso religioso, discurso bonito. Ela tem uma fé para ser vivida, ela tem que resultar em amor, em ações amorosas. Tá? E quais são elas? De acordo com Tiago 2 e Tiago 3, capítulo 2 e 3, são 4 atitudes que eu, humildemente, pude perceber. Primeiro tipo de atitude amorosa, não fazer acepção de pessoas, não favorecer uns em detrimento dos outros, ricos em detrimento dos pobres. O doutor em detrimento do Joãozinho que não tem diploma superior. É assim, não faça acepção de pessoas. Vocês sabem que todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe título, não tem dinheiro, não tem raça, não tem nenhum desses critérios humanos, tá? Nem mesmo orientação sexual. Para Deus todo mundo é igual. Só é igual, mas Deus vai tratar com aqueles que estão fora da vontade dele, certo? Fazendo a ressalva aqui, não vai achar que todo mundo está numa boa, está numa situação igual, né? Todo mundo está legal. Eita, não é bem assim, né? As pessoas são iguais para Deus, não tem nada a ver com a conduta dela, tá? Para não dizer que a gente é preconceituoso. O preconceito incide sobre a pessoa, né? Preconceito não tem nada a ver com conduta. Eu posso aceitar a pessoa, Deus aceita todas as pessoas, todos os tipos de pessoa, mas ele não concorda com a conduta delas.
é preconceito. Assim como Deus não é preconceituoso, nós também não, se nós agirmos assim, certo? Então, não fazer acepção de pessoas. Chega alguém assim, né? E também nesse sentido que eu acabei de falar, não fazer acepção de pessoas, chega alguém com orientação sexual diferente da hétero, digamos assim. Então, para Deus somos iguais, querido. Somos amados, somos valiosos, somos feitos à imagem e semelhança dele. Tu está no mesmo nível, não interessa se você é cristão ou se ainda não cristão. Não interessa. Certo? Segunda atitude amorosa, como a pastora falou, foi assim que eu a conheci, ajudar o necessitado. Gente, atitude amorosa inclui, não é só isso, tá? Não é só ajudar materialmente as pessoas, que significa amar o próximo. Tem gente que confunde amor só com isso. Amor não é fazer caridade só. Inclui a caridade. Aliás, caridade é a palavra grega para amor. Esquece o negócio de falar que caridade é você ajudar o necessitado. É melhor, tá? Então, ajudar de forma concreta o necessitado. Outra atitude, não amaldiçoar. Próximo. Não amaldiçoar, principalmente quem está sendo o quê? Acusado, injustiçado, né? A gente não deve amaldiçoar, porque a carta de Tiago fala que da nossa boca não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Socorro. Jesus protege lá. Amém? Ai, Jesus, só o Senhor. Então, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Nossa boca é uma fonte. Palavras são sementes. Se você está semeando palavras abençoadoras, palavras boas, palavras que estão de acordo com a Bíblia, o que você vai colher? Provérbios 18, 21 fala que você colhe o fruto da sua boca. Se o fruto da sua boca é só coisa ruim, tu vai colher coisa ruim. Se o fruto da sua boca são coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Não amaldiçoar, não use sua boca. Se você está querendo falar alguma coisa ruim, cala a boca, fica quieto, não fala nada, tá? Fica calado. Também os sermos misericordiosos. Os sermos misericordiosos. Nós temos que ser misericordiosos. Quando você estiver sendo injustiçado, lembra bem, Tiago tem um versículo, deixa eu ver, é no capítulo 1, acho que versículo 20. Por favor, alguém abre a sua Bíblia aí para mim e confirma se está dizendo o que eu vou dizer agora. A ira do homem